Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estou fazendo esse vídeo aqui hoje baseado na leitura de um livro sensacional do nosso pastor Felipe Freitas. É esse livro aqui, Um Caráter Maior que o Ministério. É um livro que fala sobre, especificamente para os cristãos, né? De como que nós temos que moldar o nosso caráter para que o ministério não fira nossos princípios cristãos, né? E tem essa frase, né? O livro já é uma frase: que o meu caráter seja maior que o meu ministério, né? Que nós não sejamos levados a fazer alguma coisa pelo Senhor em troca de reconhecimento, em troca de títulos, de cargos ministeriais, em troca de falar para muitas pessoas e ganhar muitos likes. Não é isso que Cristo quer para a gente. Se nós conseguirmos ganhar uma alma para Jesus e essa alma fizer grande diferença do reino, já vai ter valido muito a pena. Haja vista o outro livro também, que é um dos livros da visão da nossa igreja, né? Que eu sou da Igreja Batista Atitude, que é o Fator Barnabé. O que seria de Paulo se não fosse Barnabé? E não tem muita assim história relatada da Bíblia sobre Barnabé. Tem ele sempre acompanhando ali. Tem a passagem que ele vai lá atrás de Paulo. Enfim, esse camarada ele fez um bem muito grande para o reino, discipulando Paulo, né? E esse livro aqui, ele traz essa reflexão, né? Que o nosso caráter, a nossa habilidade venha a ser para servir ao Senhor, né? No livro também, logo no começo da leitura, eu aprendi um termo muito interessante que se chama hedonismo. O que é o hedonismo? É uma filosofia que defende a ideia do prazer como um bem supremo da vida, que a busca pelo prazer é o caminho da felicidade. E a gente tem visto muito isso na sociedade, né? As pessoas em busca da felicidade fazem qualquer coisa para atender os prazeres da carne. Por exemplo, hoje em dia, né, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar sobre homossexualismo, sobre pessoas que têm gêneros diferentes, porque a sociedade hoje quer que nós todos aceitem isso como uma coisa natural, normal. E aquelas pessoas que têm um caráter cristão nunca vão considerar isso normal. A grande diferença é como que nós temos tratado os homossexuais. A gente tem que tratar o homossexual com amor, mas nós temos que condenar a prática. Se ele quer uma transformação, ele vai ter que largar aquela prática. E o hedonismo traz isso, né? Não interessa, chega a ser uma filosofia diabólica, de que o importante é o amor. Se você ama uma pessoa, não importa o sexo. E não é bem por aí. Quando a gente estuda um pouquinho mais a Bíblia, a gente vai ver que não é isso que Deus espera da gente, né? E eu aqui vou fazer um comentário dentro da primeira parte do livro, né? Que tem esse tema como alicerce, o caráter como o primeiro alicerce, né? Aí ele fala sobre o caráter e a habilidade, né? Fala que o pecado dessa geração é da habilidade. Muitas pessoas têm habilidade no falar, ou postar vídeos, cortes, e a pessoa ganha uma projeção, fica famoso postando alguns vídeos, porque ela tem uma habilidade, tem uma eloquência, fala bem e tudo mais, mas de repente a pessoa não tem tem desvios de caráter, né? Isso é muito complicado, a gente tem que prestar muita atenção sobre isso, né? Outra característica que ele nos ensina também é a questão da submissão. O líder, para ser um bom líder, primeiro ele tem que saber ser liderado. Se a pessoa tem dificuldade em ser liderada por alguém, ele não vai ser um bom líder, ele vai ser um líder impositivo, autoritário. Ainda mais isso, a gente comentar isso para o meio secular é válido, ainda mais para o meio cristão, a qual o próprio Jesus ensinou para os discípulos, que aquele que quer ser maior, ele tem que se colocar na posição de servo, ser menor, né? Aí ele fala sobre a motivação dos corações, né? Que a gente tem que buscar o reino sem buscar o holofote, sabe? Sem buscar nada em troca. O que Deus colocar para a gente fazer, que a gente faça com o coração de servo, né? A questão é que no reino de Deus, ser grande é ser servo, né? No quarto tópico que ele fala sobre a humildade, que é um princípio esquecido, né? Nesse mundo contemporâneo, né? Dos cursos, dos coaches, né? Todo mundo quer ser famoso, todo mundo tem um conhecimento específico, todo mundo é especialista em alguma coisa. O problema é a profundidade. Hoje em dia a gente tem muitas informações, né? E aí você ganha informação sobre uma coisa, ganha uma notoriedade, sobretudo nas redes sociais,
e a pessoa já se acha que é bom, que é melhor que alguma coisa, porque ela sabe uma coisa, né? Sendo que temos tantas coisas a aprender nessa vida e não dá tempo de aprender tudo. Outra coisa que o livro fala nessa primeira parte é o poder da santidade, a gente buscar a Deus, não só buscar e sentir, mas a gente interiormente, individualmente, buscar a santidade, buscar se purificar. Para quê? Para poder se aproximar mais ainda de Deus, né? Aí ele fala também do preço do discipulado, né? Como é importante o discipulado, porque Jesus deu uma ordem, falou para os discípulos que vocês vão, os apóstolos, né? Vão e façam discípulos. Então isso é uma ordem que Deus deixou para a gente tem essa preocupação muito grande na nossa igreja, e agora eu estou fazendo um seminário também lá, a gente vem aprendendo cada vez mais que o discipulado nem sempre, às vezes, é fácil, né? Às vezes a pessoa vai te ligar de madrugada, às vezes você está cansado, mas quando a gente se esforça para discipular alguém e a pessoa é transformada, o seu caráter é transformado, isso nunca vai mudar, né? Quando uma pessoa tem um caráter transformado pelo Espírito Santo através de um discipulado, aquilo ali é como se fosse uma marca e ela vai passar adiante. Fala do preço da unção, né? É muito bom ter unção, né? Não adianta ter só conhecimento, mas a gente precisa também buscar unção, a autoridade de Deus. Marcas do discipulado, né? A questão da lealdade, da excelência, da integridade, né? São as marcas fundamentais da vida cristã. A escola do deserto também, ele fala que como é importante para o nosso caráter ser moldado, a gente passar por situações adversas, que é nessas situações adversas que a gente busca mais a Deus, que o nosso coração está mais quebrantado. Tanto que tem na Bíblia, né, uma passagem que fala que quando a gente está fraco, a carta de Paulo, não lembro qual é agora, mas quando a gente está fraco, aí sim a gente está forte, porque no momento de deserto, de adversidade, a gente busca mais a Deus, né? A nossa identidade, né? Nossa identidade em Deus deve ser confiante. Nada de... A gente não pode ser arrogante, mas também a gente não pode ter autopiedade, auto-sabotar. Não. É questão da humildade verdadeira, né? Não é humildade porque eu estou querendo dar uma de... que eu tenho complexo de inferioridade, né? Outra coisa, ser um exemplo, ser um modelo é uma marca importante para as pessoas de caráter cristão, né? O modelo maior que a gente tem é Jesus, né? E ele fala que são três fatores, três características fundamentais para a gente que seja um modelo de caráter cristão: é a compaixão, o relacionamento e a fé, né? O relacionamento que ele fala muito sobre discipulado, então o relacionamento é discipulado. A compaixão ele cita até aquela passagem que Jesus chega e tem muitas pessoas esperando ele tenta ir para um outro lado, chega lá, o pessoal está lá, ele olha para aquele povo, ele sente compaixão, porque ele até comenta, são como ovelhas sem pastor. E aí ele, mesmo cansado, mesmo depois de um dia de muito sermão, ele dá mais um sermão para aquele pessoal ali que está aguardando ansiosamente a presença dele. E a fé, né? A fé, que é uma virtude que a gente adquire primeiro na crença, acreditando, depois a gente coloca em prática. Porque a palavra de Deus diz em Tiago que a fé sem obras é morta. Então, primeiro a gente tem que ter fé, se converter, consertar tudo aquilo que a gente faz, moldar o nosso caráter, depois isso vai gerar frutos, tanto de outras pessoas que vão ser alcançadas por Jesus através da nossa vida, como também de obras que a gente vai fazer, de abrir célula, de abrir igreja. Então, assim, através da fé a gente vai e acredita que quando Deus está no controle, a coisa vai fluir, até o inimigo trabalha a nosso favor. Então, esse é um comentário bem rápido que eu estou fazendo aqui da primeira parte do nosso livro, que é a chave do sucesso para o líder cristão, um caráter maior do que o ministério, do pastor Filipe Freitas. Tá bom, gente? Para quem quiser saber mais, conhecer mais do livro, né, me chama lá no Zap ou manda uma mensagem que a gente indica aqui, compra lá na biblioteca lá da igreja, tem, o pastor também vende. Tá bom, gente? Fica com Deus. Esse é o nosso vídeo. Um abraço.